Fala pessoal, hoje eu quero ensinar para vocês como quebrar uma conta. Eu sei, parece um tom sarcástico, mas esse tom irônico é exatamente para vocês entenderem quais são os motivos que te levam a quebrar uma conta. Hoje eu vou falar de carteirinha. Quantas contas eu já quebrei, quantas noites eu fiquei em claro por uma conta quebrada. E hoje eu quero ensinar você como você quebra uma conta. É claro, eu quero que vocês entendam do lado contrário da história, eu quero que vocês não façam exatamente da maneira que eu estou falando. Eu quero que vocês entendam o recado que eu vou passar para vocês em relação a quebrar uma conta no mercado financeiro. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente. Eu teria essa satisfação gigante em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho. Faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, hein? Me siga lá, todo dia eu bato um papo bacana sobre o mercado financeiro. Pessoal, já quebrei inúmeras contas, já quebrei as contas várias vezes. E hoje eu quero falar para vocês quais foram, eu quero ensinar para vocês o que te faz quebrar conta. E uma no final, acho que é a mais comum de todas, o que mais pega para todo mundo, vocês vão simplesmente falar assim, cara, isso acontece comigo. Em primeiro lugar, o que te faz quebrar conta? Sem dúvida nenhuma, primeiro ponto é não ter entendimento do que você está fazendo. Sabe aquela operação que você entra? Sabe aquela operação que você faz e que você simplesmente teve sorte na primeira, teve sorte na segunda, e de repente você acha, você teve o benefício, teve o perdão do mercado, e de repente vai lá, num dado momento, aquela operação vai contra você. E aí o que você faz? Ao invés de estopar, você deixa o pau quebrar porque as duas últimas operações, ou as três últimas operações, elas simplesmente foram a favor. Então, antes de qualquer coisa, o que te faz quebrar conta é não ter entendimento daquilo que você está fazendo no mercado financeiro, não ter entendimento daquilo que você está fazendo, o que levou a fazer aquela operação. Segundo, é não ter um stop bem definido, ou ter um gerenciamento de risco bem estratégico, bem definido, bem posicionado. O que eu quero dizer com isso? É você não ter um risco-retorno exatamente eficiente. Eu já falei isso algumas vezes. É você sempre ganhar mais e perder o mínimo possível, para que a conta final ela feche. Então, o que te faz quebrar conta é você, primeiro, não saber o que você está fazendo. Segundo, não ter um bom gerenciamento de risco. Segundo, é você chegar e simplesmente não ter um gerenciamento de risco bem alinhado ou tecnicamente alinhado para que você entre na operação. Terceiro, é não respeitar o seu stop. Como assim, Marcelo? É você, cara, a operação vai contra você, você aumenta a sua exposição. A operação vai contra, você começa a aumentar mais a sua exposição. A operação vai contra e você simplesmente não respeita e tira o seu stop da tela. Quarto, é simplesmente, cara, não entender o que está acontecendo ao redor das suas operações, do mercado, ou seja, se tem alguma notícia, se tem alguma agenda econômica que possa impactar diretamente na sua operação. Marcelo, isso é tão importante? Cara, para muitos não. E aí eu vou abrir um parêntese. Eu ouço muitos falando, a notícia ela não faz muita diferença para mim. Isso, ela não faz diferença para quem tem muito dinheiro, porque o stop ele pode ser muito gigante, mas em dia de notícia muito forte, ele vai ter uma volatilidade muito alta, ele vai ter um movimento muito forte. E isso vai impactar, isso vai fazer com que você quebre, porque esse movimento é um movimento inesperado. Então você pode fazer toda uma análise de alta, uma análise de baixa, e de repente isso vai contra você, porque naquele momento saiu uma notícia importante, porque a agenda econômica estava programada para aquele horário. E isso vai fazer com que você quebre, que essa operação, inclusive, ela pode não respeitar o seu stop. Isso não é culpa da corretora, não é culpa de ninguém. Isso simplesmente acontece porque a volatilidade ela é muito extrema. Vou abrir um parêntese. É importante que você tenha
tenha programado o menor do seu stop offset nessa situação onde você está numa agenda econômica e de repente ele não possa não operar, não possa não aceitar, não respeitar o seu stop, o seu gerenciamento de risco. Ou seja, ele pode ser tão forte que simplesmente ele atravessa a sua operação. Quinto, você simplesmente alavanca. Marcelo, vem você com esse papo de alavancagem novamente. Sim. Cara, alavancagem, por que eu insisto tanto em gerenciamento de risco e alavancagem? Por que eu não falo tanto de técnica? Porque é o seguinte, vamos lá. Cara, alavancagem, ele faz com que você opere desconfortável. Você operar desconfortável faz com que você não pegue o máximo daquela operação. Ao operar desconfortável, qualquer movimento contra você, você simplesmente vai querer estopar. E aí, de repente, ele é só um suspiro, de repente, ele é só um pullback, de repente, é só um movimento contrário e que não iria nem pegar o seu stop de 200 pontos. Mas como você está alavancado, você simplesmente não aguenta a pressão daquele stop, daquela pressão. Então, você simplesmente opera com medo. E operar com medo faz com que você quebre conta. Sexto, esse é muito comum. Esse simplesmente é o que mais me fez quebrar conta. Marcelo, tem muita gente que ganha dinheiro desta forma. Cara, eu entendo. Mas entenda que nós somos sardinhas, entenda que nós temos pouco dinheiro, entenda que nós não temos dinheiro infinito para que isso aconteça. Eu estou falando do preço médio. Pessoal, vocês sabem claramente que eu não sou contra o preço médio. Mas também eu não sou favorável ao preço médio. Pô, Marcelo, você está confuso. Não, não estou. O que acontece? O que acontece é o seguinte, o preço médio, para mim, ele funciona desde que você simplesmente trabalhe exatamente aquilo que você consegue fazer. Eu vou dar um exemplo para você. Uma coisa que eu consigo fazer bem prático na minha cabeça e que funciona muito bem. Você tem algumas opções do preço médio. O preço médio, para mim, você precisa ter muita grana. Marcelo, você opera com quanto? Cara, eu opero com, um exemplo, eu opero com 20 contratos. Ou eu opero com um várias vezes, ou eu opero fazendo o preço médio até chegar aos 20 contratos. Isso eu não acho legal. Preço médio bem trabalhado e você sabendo posicionar o seu stop, ele simplesmente vai te levar a ter lucratividade. Mas você fazer preço médio infinito até a sua conta quebrar, porque é isso que acontece na maioria das vezes, isso vai fazer com que sua conta não sobreviva por muito tempo. Então você está fazendo preço médio, o meu limite é 20, daqui a pouco chega a 40 contratos, 30 contratos, 50 contratos, 100 contratos, como já aconteceu inúmeras vezes. Eu vou abrir um parênteses, quando eu perdi 50 mil, eu já contei essa história, acho que talvez 2 milhões de vezes, 2 milhões de vezes. Eu estava, primeiro, colocando em prática a primeira, eu não tinha conhecimento nenhum. Naquele dia, eu não sabia, segundo, eu não sabia que tinha payroll. Então, eu operei. Terceiro, alavancado, ou seja, eu operei 100 contratos, mini dólar, no momento exato, de uma notícia tão importante que ela teria uma pancada tão grande que poderia simplesmente me levar à ruína. Essa operação, é por isso que eu falo, essa operação, ela me chegou a me dar, ela me deu 50 mil de prejuízo. Ela me deu 50 mil, o que eu fiz? Eu fui enlouquecidamente, o negócio bugou minha mente, eu comecei a fazer preço médio. E aí eu coloquei mais 100 contratos, mais 100 contratos, mais 100 contratos, até que eu quebrei a conta. Eu simplesmente não aguentei a pressão de continuar naquela operação. Pessoal, tudo isso que eu falei para vocês é simplesmente, cara, é muito clichê. Isso todo dia acontece. Todo dia eu não tenho um bom preparo, todo dia eu não tenho uma... Cara, isso simplesmente acontece todos os dias. Aconteceu comigo, luto para que não aconteça agora, nesse momento, mas a gente precisa estar preparado, porque isso não pode vir a acontecer novamente. Pessoal, obrigado para quem ficou até aqui. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Comente que eu terei a satisfação gigante de responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho. Faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer.
Pessoal, estou ativo no Instagram, me siga lá. Cara, todo dia eu bato um papo bacana sobre mercado financeiro. Obrigado por tudo, fui!